Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqueles que aqui estamos. Quero dar também as cordiais boas-vindas e agradecer muito, querido amigo, que nos recebe agora, a partir deste momento, para que possamos consigo partilhar e estudar a palavra do Senhor. É um privilégio poder estar consigo. Obrigado por nos assistir, por nos acompanhar neste momento de adoração a partir da Igreja Adventista de Setúbal. Queridos irmãos, prezados amigos, nesta noite quero muito partilhar convosco um tema que é de grande importância naquilo que é a compreensão da vivência espiritual para qualquer cristão. Sobretudo para aqueles cristãos que, como nós, vivemos neste momento daquilo que acreditamos ser a fase final da história da Terra, os momentos que antecedem a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de convidar-vos a irmos a um livro do Antigo Testamento, ao capítulo 12, do livro de Números, capítulo 12, e vamos ler o verso 6. Assim Deus dizia a Moisés a respeito da forma como ele se comunicaria com os seus servos, os profetas, os mensageiros que Deus escolheu para poderem transmitir mensagens altamente relevantes ao mundo em momentos-chave da história da humanidade. Números capítulo 12, verso 6, diz assim: E disse, ouvi agora, é Deus falando ao seu povo, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Aqueles que estão a acompanhar esta última série de estudos da Bíblia têm-se apercebido que o tema sobre o qual temos falado nas últimas semanas tem sido sobre a forma como o Espírito Santo se comunica de forma individual e coletiva com a Igreja. E temos falado de uma forma muito especial sobre a importância de um dom muito particular dado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de profecia. Aqueles que nos têm acompanhado sabem, na última palestra nós estudamos o fato de que o Espírito Santo haveria de dotar o povo de Deus, a Igreja de Deus, com o Espírito de profecia, porque seria este o símbolo de autenticidade do povo de Deus nos últimos tempos. Contudo, talvez você, querido irmão, que nos está a assistir neste momento, pode dizer, mas eu pertenço a um movimento religioso que tem o dom profético. Eu tenho sido ensinado na minha igreja que o dom de profecia se manifesta todas as vezes através das pregações e da manifestação deste mesmo dom em pessoas que têm o dom profético na minha congregação. Talvez alguém nos esteja agora, neste momento, a ouvir e dizer, mas eu sei de vários movimentos religiosos, todos eles dizem ter o dom profético. Bem, e é interessante nós percebermos que muitos movimentos religiosos apresentam justamente como garantia da sua autenticidade, como o selo e a assinatura de Deus, justamente como uma forma de garantir que todos aqueles que seguem este movimento religioso ou que seguem esta doutrina estão a ser guiados justamente pelo dom profético, pelo verdadeiro dom profético. Mas deixem-me, queridos irmãos e prezados amigos, dizer aqui o seguinte: nós não vamos aqui estar a discutir quem é que está certo ou quem está errado. Nós vamos simplesmente abordar aquilo que a palavra de Deus diz e deixar a palavra do Senhor ter a primazia e a última e final declaração sobre esta questão. Por isso, nesta noite, nós vamos ver quais são as características que Deus apresentou na sua palavra que nos ajudariam a identificar o verdadeiro dom profético para distinguir do falso dom profético. Talvez nós que aqui estamos nos recordamos de afirmações como aquelas que Jesus fez em Mateus, no capítulo 24, quando no último sermão profético que ele fez, naquela conversa longa e bem detalhada que Jesus teve com os seus discípulos, em Mateus capítulo 24, Jesus afirma por 3 vezes, de forma bastante enfática, isto: acautelai-vos, não permitam que vocês sejam enganados, porque nos últimos tempos, disse Jesus no verso 4 e no verso 5 de Mateus 24, surgirão falsos cristos. Depois Jesus vai dizer mais adiante no verso 11, surgirão falsos profetas, surgirão pessoas que terão a intenção de enganar a humanidade para desviá-la dos caminhos do Senhor. E depois, por fim, Jesus vai dizer no capítulo 24, no verso 24, Jesus vai dizer: acautelai-vos
contra os falsos cristos e os falsos profetas. E aqui, reparem uma coisa muito interessante. Se Jesus estava a dar, portanto, esta ênfase aos seus discípulos, repetindo por 3 vezes a ideia, a admoestação, a advertência de que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, isto é porque, se existiriam falsos profetas, quer dizer que também existiriam verdadeiros profetas. Nós podemos entender de uma forma muito simples que, se uma das características que Deus deixaria como evidência para identificar o verdadeiro povo de Deus como sendo justamente portador ou tendo presente o dom de profecia, Satanás, justamente para causar confusão e dissensão, faria com que surgissem muitas pessoas pretensamente apresentando-se como profetas. E a realidade é que nós encontramos hoje muitos movimentos religiosos ou que tiveram profetas como fundadores, ou têm ainda hoje pessoas que se apresentam como profetas, sendo, portanto, os diretores, os dirigentes, os líderes destes movimentos religiosos. Mas agora a grande questão é: como podemos nós, no meio de tantas opções que existem em termos religiosos, poder identificar quem são os verdadeiros profetas e os falsos profetas contra os quais Jesus nos admoestou, nos advertiu? Não gostariam vocês de conhecer aquilo que a Bíblia tem para dizer a respeito do assunto? Certamente que esta é uma preocupação que todos nós temos. Por isso, vamos ver o que é que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E o próximo texto que nós vamos ver é aquele que encontramos em 1 João, capítulo 4, verso 2. Na realidade, nós vamos ver capítulo 4 de 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1 também para contextualizar. 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2. Então, a minha Bíblia, a tradução que estou a usar, diz assim. 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2. Diz o apóstolo João: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E reparem aqui, João está a falar justamente de algo que era uma realidade que lhe era contemporânea. Estamos a falar de alguma coisa que estava a acontecer no 1º século do cristianismo. Ora, se isto já era uma realidade naquele tempo, imaginem com o aproximar da vinda de Jesus, como estes enganos não haveriam de se intensificar. Mas o verso 2 vai colocar uma ideia muito interessante. E o apóstolo João continua: Nisto conhecereis o Espírito, se é de Deus. Desculpem, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa a Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. E aqui há um detalhe muito interessante. Pode parecer, diríamos assim, apenas uma pequena questão teológica ou um mero detalhe doutrinário, mas ele reveste-se de grande importância. João estava a apresentar aqui uma ideia que tinha que ver com um ensinamento que já nos seus tempos se estava a insinuar e que ainda hoje é muito forte dentro do cristianismo, ou diríamos até que de alguma forma este mesmo ensinamento está a ressurgir com grande força no seio do cristianismo, que é a ideia de que Jesus viveu neste mundo, não necessariamente como um ser humano, mas viveu como se fosse um espírito, ou como se fosse, de alguma forma, tivesse uma existência que não era exatamente a existência física semelhante à nossa. Ora, isto tem algumas implicações muito sérias. Primeiramente porque João, ele viveu com Jesus, ele privou com Jesus com intimidade. João sentiu que Jesus não era apenas um vaporzinho, um fantasma, uma imagem holográfica que poderia, diríamos assim, existir ou com a qual ele tivesse tido algum contato. Não, ele percebeu que Jesus de fato era de carne. Ele tomou os braços de Jesus, ele deve ter abraçado Jesus muitas vezes, ele teve a oportunidade várias vezes de se deitar no peito de Jesus, porque eles de fato tinham uma amizade muito próxima. João não tinha razões quaisquer para duvidar que Jesus viveu como um ser humano, plenamente como um ser humano.
Depois existia uma outra questão. É porque se Jesus tivesse sido o nosso Salvador, mas tivesse apenas existido neste mundo, ou passado por este mundo numa existência espiritual, não uma existência física, então seria para o ser humano uma desculpa nós não vivermos à altura do padrão moral que Jesus viveu. Porque sempre poderíamos alegar, como é que nós podemos viver uma vida perfeita, impecável, ou uma vida sem pecado, se, seguindo o exemplo de Jesus, se ele não viveu as vicissitudes da nossa existência? Se ele não passou pelas experiências de sentir frio e calor, sentir fome e estar triste ou desanimado? Jesus nunca se teria sentido cansado se ele tivesse apenas uma existência espiritual ou uma existência que estivesse fora dos padrões físicos que nós conhecemos. Mas efetivamente Jesus viveu e experimentou aquilo que são as vicissitudes, as dificuldades da existência humana. Por esta razão, se ele foi vitorioso, nós, pelo sangue de Cristo, também podemos ser vitoriosos. Se Jesus foi efetivamente alguém que compreende as nossas realidades e as nossas experiências, quando nós oramos ao Senhor, sabemos que existe no céu alguém que sabe exatamente o que significa viver nesta terra, passar pelas experiências da existência humana. Por isso, quem realmente fala de Jesus não poderá simplesmente citá-lo sem afirmar que Jesus é alguém que, como nós, passou pelas existências, pelas dificuldades e pelas experiências humanas. Por isso, ele tem a legitimidade para ser o nosso Salvador. Por isso, ele tem o direito de ser o nosso resgatador e de ser também o nosso exemplo. E João faz referência a isso e diz: o profeta que se apresentar dizendo que Jesus não viveu em carne, na realidade está a defraudar aquilo que é o ministério profético, e ele não merece a nossa confiança. Mas existe ainda uma outra ideia muito interessante que a Bíblia vai apresentar, e gostaria de convidá-los a que acompanhassem comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7. E vamos ler neste capítulo vários versículos. Mateus, capítulo 7, e vamos começar com o verso 15. Mateus 7, 15 e 16. Jesus está aqui justamente, mais uma vez, a chamar a atenção contra os falsos profetas. E reparem que Jesus, em alguns momentos do seu ministério, vai falar de forma muito clara contra o falso ministério profético, ou o ministério dos falsos profetas. Por quê? Porque há aqui uma questão importantíssima. Certamente, vocês se recordam que em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, o profeta Josafá, ele disse a certa altura o seguinte: credo no Senhor e estareis seguros. Credo nos seus profetas e prosperareis. O estar atento à palavra profética, o estar atento à mensagem que Deus faz chegar ao mundo pelos profetas é um motivo de prosperidade espiritual. E quem é que não quer a prosperidade dos filhos de Deus? Quem é que não está interessado em que você e eu cresçamos e compreendamos qual é o plano de Deus para a nossa vida? Que possamos deixar de lado as coisas que nos afastam do Senhor e nos comprometem o caminho para a eternidade. É só um, é o próprio inimigo de Deus. Por isso, ele desenvolverá uma série de estratégias para enganar todos aqueles que seja possível desviarem-se do plano de Deus. Mas vamos ver o que Jesus diz. Acautelai-vos, Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Portanto, há aqui uma ideia muito importante. O falso profeta pode ter toda uma aparência de verdadeiro profeta. Ele pode ter sonhos, pode ter visões, pode ter, diríamos assim, todo um conjunto de aspectos que a gente olha e numa abordagem inicial podemos pensar, mas este homem ou esta mulher parece efetivamente um verdadeiro profeta. E Jesus diz que a sua aparência muitas vezes poderá ser efetivamente enganosa,
Contudo, ele vai dar algumas dicas muito importantes. Verso 16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, é importante que aquele que se apresenta como profeta, aquele que se apresenta como mensageiro de Deus, tenha uma vida que esteja em sintonia com os ensinamentos da Bíblia. Olhem o que o texto continua dizendo: porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Vamos agora ao verso 21. E reparem ali o que Jesus vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, reparem, a vida do profeta tem que estar em sintonia com a vontade de Deus. Ele tem que fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Não pode haver, diríamos assim, uma pessoa que diga falar em nome de Deus, mas a sua vida estar desconectada daquilo que são os ensinamentos da Bíblia. Um profeta que não obedece aos mais rudimentares ensinamentos da palavra de Deus, certamente não merece nem a sua nem a minha confiança. Mas o texto ainda vai continuar dizendo, verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas Jesus dirá abertamente: não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E reparem aqui, queridos amigos, isto é dolorosamente claro e específico. Deus chega a dizer, inclusive, através das palavras de Jesus, Jesus chega a dizer claramente o seguinte: muitas pessoas, no dia do juízo final, dirigir-se-ão a Jesus dizendo: mas, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, chegamos a fazer sinais e maravilhas em teu nome, expulsando demónios, fazendo curas. Mas, interessantemente, Jesus diz aqui o seguinte: aqueles que não viveram em sintonia com a vontade de Deus, que não guardaram os mandamentos de Deus, ainda que façam milagres, ainda que profetizem, ainda que expulsem demónios, Jesus não os reconhece como tendo o verdadeiro espírito de profecia. E por que Jesus diz isto? O verso 24 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui Jesus vai contar uma mini parábola, mas que é fundamental. E a mensagem que Jesus deixa aqui muito clara é justamente esta: obedecer é mais importante do que apresentar sinais e maravilhas. Porquê? Porque o próprio Satanás também tem poder para fazer revestir de uma certa áurea de sobrenaturalidade aqueles que são os seus instrumentos. Ou seja, um falso profeta, pelo poder de Satanás, também pode fazer coisas que sejam humanamente e cientificamente inexplicáveis, que estejam no campo da sobrenaturalidade. Por isso Jesus disse: o verdadeiro profeta tem que ter o seu ministério consubstanciado, como já vimos em Números capítulo 12, por sonhos e visões, mas Satanás também pode dar sonhos e visões. O verdadeiro profeta tem que ter o seu ministério consubstanciado por uma mensagem em que apresente Jesus Cristo como o Salvador que viveu como nós em forma humana, mas Satanás também pode fazer com que os seus mensageiros apresentem esta mesma mensagem. Jesus disse que os verdadeiros profetas deveriam ser pessoas cuja vida estivesse em plena sintonia com a sua vontade, obedecendo ao Senhor em todos os detalhes dos mandamentos, dos estatutos e dos ensinamentos de Deus para a vida do cristão. Mas eu gostaria de ler convosco um último texto, que é, neste contexto, assim diríamos, talvez o tira-teimas. E aqui gostaria de convidá-los a irmos ao livro de Isaías, capítulo 8, verso 20. E reparem o que o profeta Isaías, falando também em nome de Deus, nos vai dizer. Isaías, capítulo 8, verso 20. E diz então ali o seguinte. O contexto do capítulo 8, e aqueles que quiserem depois em casa ler com mais detalhes, poderão
verificar justamente isto. O profeta Isaías estava a falar aqui a respeito daqueles que procuravam consultar videntes, adivinhos, necromantes, todas as pessoas que usam e lançam mão de uma série de instrumentos ou de formas de conhecimento sobrenatural e oculto para adivinhar o futuro. E então, no verso 20, Deus diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não verão a alva. A expressão lei e testemunho era uma expressão que era usada pelos profetas no Antigo Testamento para se referirem a tudo aquilo que tinha a ver com o material, o texto bíblico revelado até aquela altura. Eles dividiam basicamente os textos sagrados que existiam naquela época. Estamos a falar, portanto, do profeta Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Portanto, ainda faltaria mais de 700 anos para que os livros do Novo Testamento começassem a ser escritos. Levaria quase 800 anos até que o livro de Apocalipse efetivamente fosse concluído e o cânon bíblico estivesse, portanto, terminado. Mas, já naquela altura, o povo de Deus tinha uma parte da Bíblia. Os profetas que tinham antes de Isaías escrito material que era considerado como inspirado. E então, o profeta Isaías diz, referindo-se às palavras de Deus, diz: a lei e o testemunho. Ou seja, tudo aquilo que está revelado. Se estes profetas não falarem em sintonia, não estiverem coerentemente com a sua mensagem sintonizada com aquilo que a Bíblia diz, eles jamais verão a alva. E esta aqui é uma solene advertência, não só para o profeta, mas para todos aqueles que também dão ouvidos às falsas mensagens dos falsos profetas. Porque não só não verão a alva os falsos profetas, mas também se deixarão enganar e desviar todos aqueles que estiverem a escutar a mensagem de um falso profeta. Por uma razão muito simples, queridos amigos. Imagine, por exemplo, que você e eu estamos a fazer uma viagem e não estamos a usar nenhum destes dispositivos eletrónicos modernosos aos quais nós chamamos de GPS, sistemas globais de posicionamento. E então agora imaginem o seguinte: nós chegamos a uma determinada terriola e baixamos o vidro do nosso carro e perguntamos: olha, eu quero ir para tal lugar. E há ali um engraçadinho que nos diz: olha, você para ir para tal lugar, quando chegar na encruzilhada, você deve virar à direita. Mas para ir para aquele lugar não precisamos virar à direita, devemos é virar à esquerda. Mas o engraçadinho resolveu brincar connosco, divertir-se com a nossa, condição de desconhecedores da geografia da região, e então manda-nos para outro lugar. O que é que vai acontecer com a nossa viagem? No mínimo, vai ser retardada a sua conclusão por provavelmente algum tempo, porque não vamos conseguir chegar efetivamente ao nosso destino, porque em determinado momento nós devíamos virar à esquerda e viramos à direita. Se isto tem implicações numa pequena viagem que nós façamos no nosso pequeno mas belo país, imaginem que implicações isto poderá ter se encontrarmos ou se dermos ouvidos na caminhada para a eternidade, dermos ouvidos a pessoas instrumentalizadas por Satanás para intencionalmente nos desviarem do caminho de Deus. O que é que vai acontecer conosco? A nossa própria experiência será uma experiência de não estarmos preparados para quando Jesus regressar. E esta é exatamente aquilo que a Bíblia nos diz. O verdadeiro profeta tem que ter a sua mensagem completamente alinhada com a Bíblia. Alguém que, dizendo que fala em nome de Deus, ensina que a salvação não é exatamente como está descrita na Bíblia, ou que para o cristão, efetivamente, viver de acordo com a vontade de Deus, há mandamentos e há ensinamentos que não precisam mais ser obedecidos nem seguidos. Se existem pessoas que dizem que determinadas partes da Bíblia não são para ser levadas em consideração, meus queridos amigos, estas pessoas podem ter sonhos, podem ter visões, podem até fazer milagres e prodígios, mas, meus queridos,
estas pessoas não estão a ser patrocinadas pelo poder nem pela orientação divina do Santo Espírito. E por esta razão, aqui o profeta Isaías, falando em nome de Deus, ele diz de forma muito clara: aqueles que assim falam jamais verão a alva. Eles não estarão preparados para ver Jesus regressar. Mas eu gostaria de poder partilhar convosco um último texto. E este, sem dúvida, é um texto de esperança. É um texto que nos deve levar a uma atitude de alegria. Foram palavras ditas pelo apóstolo Paulo quando escreveu uma carta, uma pequena carta, a Tito. Tito, capítulo 2. E vamos ler os versos 11 e 12 e 13. Tito era um jovem pastor, a quem Paulo deu alguns conselhos muito interessantes, contidos numa pequena carta de apenas 3 capítulos. Tito, capítulo 2, o verso 11 até o verso 13. Diz o apóstolo Paulo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então reparem aqui, o apóstolo Paulo está a dizer: meus queridos, não adianta nós queremos reinventar uma nova realidade, novas doutrinas, novos ensinamentos. A vontade de Deus é a mesma, Deus não muda. A sua vontade é a mesma hoje, amanhã e para a eternidade. Deus não diz hoje uma coisa para mudar amanhã de opinião. Na realidade, Deus colocou de uma forma muito clara qual é o plano que Ele tem para a nossa vida. E Ele explica-nos exatamente que todo cristão deve ter uma vida pura, uma vida honesta, uma vida leal, uma vida de princípios que obedeçam a práticas semelhantes àquelas que Jesus viveu. Jesus é o nosso exemplo. E se queremos saber qual é o plano que Deus tem para a nossa vida, é olharmos para a vida de Jesus e vivermos de forma transformadora o exemplo que Ele nos deixou. Por isso o apóstolo Paulo nos diz justamente que nós devemos viver neste mundo presente de forma sóbria, justa e piedosa. Por quê? O verso 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Porque esta é a nossa bem-aventurada esperança. Esta deve ser a ideia que deve encher-nos de entusiasmo nos momentos mais difíceis da vida. Quando você, querido amigo, está desanimado e pensa que Jesus não falta muito tempo para ele regressar a este mundo, isto deve lhe encher a mente de entusiasmo. Quando você pensa, querido amigo, nas injustiças que este mundo faz em relação a todos aqueles que procuram viver de acordo com a vontade de Deus e que inocentemente são alvo de tantas coisas desagradáveis, ao pensarmos que Jesus, o nosso Mestre, está para regressar, isto dá-nos novo alento para continuarmos a seguir em direção ao céu. Quando você e eu nos lembramos que a nossa redenção está próxima, isto deve nos trazer alegria e ânimo, fazendo com que as tristezas possam ser postas de lado, porque nós temos um novo céu, uma nova terra a alcançar, uma nova Jerusalém a conquistar pela graça de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo nos exorta a aguardarmos a bem-aventurada esperança, a feliz expectativa de que o melhor ainda está para vir e que esta existência, com todas as suas dificuldades, será apenas uma recordação distante em algum momento. Em algum tempo nós haveremos de recordar-nos de tudo isto que aqui passamos, apenas como uma distante recordação que pela graça de Deus passou, porque Jesus veio, porque a eternidade começou e porque o mal foi para sempre banido da história da superfície da terra e de todo o universo. Por isso, queridos amigos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a podermos seguir com certeza, com convicção, a mensagem, os ensinamentos que Jesus nos fez chegar justamente através dos seus servos, dos profetas. Por isso a palavra de Deus nos ensina
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que o Senhor abençoe a si, querido amigo, prezada amiga, que o Senhor nos abençoe a todos nós, fazendo-nos colocar a nossa profunda confiança na palavra de Deus, nos seus ensinamentos e nas mensagens que Ele nos faz chegar através dos verdadeiros profetas. Porque agora nós podemos distinguir, biblicamente falando, quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. É a minha oração. Amém.